Olá, estamos aqui para gravar um plano de aula com a temática de Química e o desenvolvimento de fármacos. Esse plano de aula é para a disciplina de estágio supervisionado 4. Meu nome é Rafael Nascimento, sou aluno do curso de licenciatura em Química do Polo CEDERJ, São Gonçalo. Esse vídeo vai estar dividido em 3 tópicos. O primeiro, uma introdução, em seguida eu vou falar dos objetivos e ao final vou apresentar o planejamento de aula propriamente dito. Adentrando então na questão do planejamento didático, hoje em dia a gente tem visto que tem sido publicado um monte de trabalho acerca do aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, invocando aí a necessidade de utilização de metodologias ativas de ensino. E essas metodologias ativas tendem a colocar o aluno numa postura ativa na construção do seu conhecimento. Então ele sai daquela passividade de receber o conhecimento do professor e passa a ser o sujeito ativo com a mediação do professor para a construção do seu processo de conhecimento. E para isso é fundamental que o professor conheça bem o seu público-alvo. Ele tem que saber as necessidades do público-alvo e o que é esperado dele como professor. Com relação à química e à produção de fármacos, esclarecemos primeiro que fármaco nada mais é que o princípio ativo que tem propriedades terapêuticas dentro de um medicamento, ou seja, é a substância principal que tem dentro de um medicamento. O homem já conhece fármacos há milênios, né? A gente já extrai substâncias com propriedades terapêuticas há muito tempo. E isso só é possível a grande interface entre a química, a biologia e a farmácia. E, obviamente, há o avanço tecnológico que tem possibilitado aí o desenvolvimento de novos fármacos em tempos bem menores do que nós tínhamos antigamente. E uma coisa que é fundamental para você conhecer o fármaco são as funções orgânicas. Portanto, correlacionar a química com a produção de fármacos e as funções orgânicas é o que se pretende nesse trabalho. E qual a importância da produção de fármacos, né? Hoje a gente vive uma pandemia em escala global desencadeada por conta da Covid-19. Então é bem nítido para a gente perceber que o desenvolvimento de um medicamento eficaz para o tratamento da Covid ajudaria milhões e milhões de vidas. Nós tivemos um caso muito triste aqui no Brasil em que nós ocupamos o 2º lugar no ranking mundial de número de mortes. Já passou de 470 mil vidas perdidas. Nós já tivemos mais de 16 milhões de casos de pessoas infectadas, ocupando o 3º ranking nesse quesito. Então é urgente que a humanidade consiga descobrir um fármaco eficaz para o tratamento dessa doença. E muita gente se pergunta, né, se a Covid é uma doença que escolhe quem morre e quem não morre. É uma pergunta assim bem difícil, mas algumas constatações a gente já consegue ter. Primeiro, que é uma questão de saúde pública. Quando você tem uma doença que ataca tantas pessoas ao mesmo tempo e extremamente contagiosa, você tem que ter uma medida forte do governo de combate. Segundo, é que percebe-se que a doença está muito concentrada na classe mais pobre, que são as pessoas que têm difícil acesso a condições de higiene, são pessoas que estão mais expostas a trabalhar tendo contato com outras pessoas e que não conseguem fazer relacionamento social. Portanto, a Covid não é uma doença democrática. Ela está, sobretudo, devastando as periferias, as favelas, onde a gente tem as pessoas mais pobres e carentes. Por fim, fechando o tópico de introdução, nós temos que falar rapidamente sobre a teoria socio-interativista de Vygotsky aplicada ao ensino de Química.
ela tem um pressuposto teórico de que o conhecimento está atrelado a um ambiente histórico-cultural. E como é que isso vai ser feito nessa proposta, né? Através da introdução teórica e vídeo e os textos propostos que vão fazer a contextualização do ensino com a prática experimental e a vivência social daquelas pessoas. E o cerne dessa questão é que o professor tem que ser o agente mediador desse processo, com o aluno sendo o sujeito ativo da construção do seu conhecimento. Então, nós temos os objetivos desse trabalho, que são a construção de um planejamento de aula, abordando a temática da química e o desenvolvimento de fármacos, correlação desse planejamento com o currículo mínimo de química, né, do estado do Rio de Janeiro, trabalhar em cima da teoria de aprendizagem de Vygotsky, que foi escolhida, e trabalhar sempre com foco no planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas e atividades para o ensino de química. Então, o planejamento da aula ele vai passar por uma introdução e contextualização sobre fármacos, a química e a Covid. Então, nós vamos assistir alguns vídeos, ler algumas reportagens e artigos para contextualizar a importância de se desenvolver fármacos, a sua relação com a química e as questões associadas à Covid também. E vai ser um foco também na discussão sobre o impacto da condição de raça no enfrentamento da pandemia. Então tem umas reportagens voltadas para isso. E em seguida entra propriamente na aula teórica, que é a apresentação do que seriam as cadeias carbônicas e o conceito de funções orgânicas. Por fim, nós teremos o procedimento experimental, que visa mostrar para os alunos que os fármacos têm inúmeras funções orgânicas e que a gente consegue, com alguns testes de reação, identificar quais são as funções orgânicas presentes naquelas substâncias. Então, pretende-se mostrar para o aluno que o fármaco normalmente é uma molécula com função orgânica e que substâncias orgânicas têm semelhanças nas suas propriedades e seus sítios ativos e reativos, que formam o que a gente chama de função orgânica. E aí nós temos uma escala temporal onde se mostra aí a descoberta e desenvolvimento de alguns fármacos ao longo do tempo. Então nós temos lá, por exemplo, o ácido acetil salicílico, né, conhecido como aspirina, lá em 1853, a vitamina C em 1927, o AZT, que é um medicamento que foi utilizado para o tratamento da AIDS em 1987, e por aí vai. Após a introdução sobre os fármacos e a relação deles com a química, a gente pode ver que boa parte dos fármacos é constituída de substâncias orgânicas, então torna-se fundamental conhecer algumas funções orgânicas e identificá-las no dia a dia. Então nós selecionamos 12 funções que são o objeto da aula de hoje. A primeira delas é o álcool. O álcool é uma função de carbonos, obviamente, como toda química orgânica, em que você tem um anel, um radical hidroxila ligado a um carbono alifático e saturado, ou seja, é um carbono que não tem ligações duplas ou triplas, só tem ligações simples. Ele é representado pelo esse grupo funcional R, né, que é um radical orgânico, uma cadeia carbônica ligada ao H. Aí nós temos o etanol, que é o álcool da gasolina, é o álcool que vai na gasolina, é o álcool que a gente usa para abastecer carro também, é o álcool das bebidas alcoólicas, o álcool que a gente usa para limpar ferimentos, o que a gente usa para higienizar as mãos, principalmente em tempos de pandemia. E depois do álcool nós temos a função fenol, que também tem um radical hidroxila, só que a diferença do fenol para o álcool é que o fenol está ligado num anel benzênico, ou seja, tem pelo menos uma estrutura de 6 carbonos com ligações duplas alternadas,
ligados com uma hidroxila. E aí nós temos o fenol como principal componente, o mais conhecido. Depois nós temos a função éter. O que a função éter é caracterizada? Ela tem a presença de um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Nesse caso, pode ser ligação dupla, tripla, pode ser anel. O que importa é que tem que ter um oxigênio entre dois carbonos. Seguindo nas funções orgânicas, nós temos também o ácido carboxílico. Está entre os grupos mais importantes da natureza. O ácido acético, que é o vinagre, é o ácido carboxílico. A aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, também tem a função ácido carboxílico. Muitas funções orgânicas são originadas a partir dos ácidos carboxílicos, então eles são conhecidos como substâncias fundamentais. O que um ácido carboxílico tem que ter? Ele tem que ter o radical carboxila, que é um carbono que tem uma ligação dupla com oxigênio e ligado a uma hidroxila. Esse é o radical carboxila. Isso vai conferir um potencial ácido para aquela substância. Depois dos ácidos carboxílicos, nós temos os aldeídos e as cetonas. São substâncias muito similares e que têm funções muito parecidas. A diferença está no último elemento ligado ao carbono. Nos aldeídos e nas cetonas, nós temos o grupo funcional carbonila. A diferença é que a carbonila do aldeído está ligada ao hidrogênio e a carbonila da acetona está ligada a dois carbonos diferentes. Isso confere propriedades muito diferentes reativas para cada substância. Então, o aldeído mais conhecido que tem é o formol, que nada mais é que o formaldeído, ou conhecido também como metanol, que muita gente utilizava ali para fazer alisamento de cabelo e utiliza-se muito para conservação de cadáveres. Nas cetonas, a mais conhecida é a acetona, que nada mais é que a propanona, que é também utilizado como removedor de esmalte e é um solvente muito utilizado na indústria. Continuando, nós temos também a função éster. A função éster muitas vezes é conhecida como derivado de um ácido carboxílico. Por quê? Nós temos um radical carboxila em que o hidrogênio que estava ligado ao oxigênio foi substituído por um radical de carbono. E os ésteres são muito conhecidos como essências. Então, muitas essências que são utilizadas na comida para dar cheiro, para dar gosto, sobretudo de coisas naturais, são os ésteres que dão esses cheiros. Então, nós temos ali o propanoato de metila, que tem cheiro, o acetato de etila, que tem um cheiro muito forte, que lembra o vinagre, ele é um cheiro assim, bem irritante, e também são funções muito importantes. O biodiesel, que é um combustível, ele é derivado de um éster. Por outro lado, nós também temos os anidridos. Os anidridos são parecidos com o éster, só que eles se caracterizam por terem dois grupos acila, ou seja, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio e esses carbonos são ligados a dois átomos de oxigênio. Os anidridos são substâncias muito reativas e eles reagem rapidamente com a água para formar o ácido carboxílico correspondente, em que você rompe aquela ligação ali e forma um ácido carboxílico e um aldeído. Nós temos também as funções aminas, que as aminas são substâncias que têm um nitrogênio ligado a um átomo de carbono. Eu posso ter uma amina primária, em que só tem o átomo de nitrogênio ligado a um carbono. Eu posso ter uma amina secundária, que ela é ligada a dois átomos de carbono, e posso ter uma amina terciária, que é ligada a 3 átomos de carbono. Nós temos também as funções hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são grupos de compostos orgânicos que não são ditos como uma função orgânica propriamente dita, porque são substâncias constituídas unicamente de carbono e hidrogênio.
são muito abundantes na natureza. O petróleo é uma mistura muito rica de hidrocarbonetos. Mais de 90% do petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, obviamente que vai ter outros compostos, mas o petróleo em sua essência é carbono e hidrogênio, e uma mistura com cadeias pequenas, que são substâncias mais leves, e substâncias mais pesadas, como com cadeias carbônicas muito grandes, como a parafina, por exemplo. E você tem basicamente quatro tipos de hidrocarbonetos, que são os alcanos, que só tem átomos de carbono e hidrogênio ligados em ligações simples. Um exemplo é o etano. Você também tem os alcenos, que são substâncias orgânicas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, em que eu tenha pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono. Temos também os alcinos, substâncias orgânicas formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio, em que exista pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. E esses são os carbonos que nós chamamos de alifáticos. Além dos carbonos alifáticos, nós temos também os hidrocarbonetos aromáticos, que são os derivados do benzeno, como tolueno, naftaleno. Eles são constituídos pelo menos de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, com ligações duplas alternadas. O benzeno, ele é uma substância muito versátil na indústria, você consegue produzir um monte de compostos com ele, só que ele é uma substância extremamente perigosa, porque o benzeno ele é um agente conhecidamente mutagênico e cancerígeno, ou seja, ele é capaz de induzir mutações e desenvolver câncer em quem ficar exposto a ele. Então, quem trabalha com benzeno tem que tomar uma série de cuidados para evitar contaminação e contato com ele. Por fim, nós temos a função amida, em que eu tenho um radical acila ligado a um hidrogênio, ou seja, uma ligação dupla com carbono, com oxigênio ligado a um átomo de nitrogênio. Esse nitrogênio também pode ser um carbono secundário ou primário, ou seja, ele pode estar ligado a um ou dois átomos de carbono. E, por final, nós temos os aletos de acila, que são funções em que você tinha lá um ácido, o carboxila do ácido carboxílio, que o hidrogênio foi substituído por um halogênio. Quais são lá os halogênios que a gente conhece, né? E que são estáveis: o flúor, o cloro, o broma e o iodo. E também são substâncias muito versáteis. Você também consegue produzir muitas outras substâncias a partir delas. E aí nós citamos 3 aqui, né? O fluoreto de metila, o cloreto de pentila e o iodeto de ciclohexila. E em seguida, depois de apresentar todas essas funções e discutir isso com os alunos, vem o procedimento experimental, que é a identificação de alguns grupos funcionais dentro de algumas substâncias que foram escolhidas. Então, esse procedimento está dividido em 7 partes, está focando em alguns grupos funcionais, não são todos, porque tem questão de limitação de tempo, limitação de reagentes, então a gente pegou alguns grupos funcionais mais importantes e presentes, inclusive, em alguns medicamentos. Então, tem alguns medicamentos comerciais facilmente obtidos aqui, e a gente colocou também algumas outras substâncias para poder mostrar a presença ou a ausência de determinados grupos funcionais. E em seguida, depois de apresentar todas essas funções e discutir isso com os alunos, vem o procedimento experimental, que é a identificação de alguns grupos funcionais dentro de algumas substâncias que foram escolhidas. Então, esse procedimento está dividido em 7 partes, está focando em alguns grupos funcionais, não são todos, porque tem questão de limitação de tempo, limitação de reagentes, então a gente pegou alguns grupos funcionais mais importantes e presentes, inclusive, em alguns medicamentos. Então, tem alguns medicamentos
comerciais facilmente obtidos aqui, e a gente colocou também algumas outras substâncias para poder mostrar a presença ou ausência de determinados grupos funcionais. Para conseguir fazer a contextualização e as intervenções necessárias, foram elencados alguns materiais complementares, que são vídeos acerca da Covid, acerca do uso de medicamentos ou de fármacos, acerca de vacinas, que é um assunto que está muito na mídia ultimamente, e também alguns artigos e reportagens que vão servir de discussão para entendimento do papel do fármaco, a relação com a química e também a questão da condição social ser um fator importante na morte por Covid. Bom, então é isso que eu tinha para falar. E para finalizar aqui no nosso trabalho, eu trago aqui as referências utilizadas para o desenvolvimento do plano de aula.